sobre duas questões de sondagens do Goiás, algumas informações sobre negociações de jogadores para o início do Campeonato Brasileiro. Iniciando com o Moisés, atacante de 26 anos de idade, ponta esquerda do Fortaleza. A notícia lá do Periquito Brisado, uma nova atualização, é que o Goiás assustou com os valores, o pedido de 6,5 milhões de dólares da direção do Fortaleza para negociar o seu jogador, que não tem a intenção, no caso o Fortaleza não tem a intenção de liberar o Moisés, por exemplo, em um empréstimo gratuito. Já havia comentado isso aqui, a chance disso acontecer era mínima. Porém, segundo o próprio Periquito Brisado, lá no seu Instagram, ele garantiu que existia por parte do jogador, do próprio Moisés, talvez um interesse em jogar no Goiás. A questão principalmente nessa parte financeira, o jogador pode querer o tanto que for, mas tem que pagar, não adianta buscar jogadores que são titulares, uma equipe que também terá a Série A do Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana, porém com uma sequência maior na primeira divisão nos últimos anos, tem mais caixa para isso faz completamente uma diferença, e nessa parte de compensação financeira a gente está acostumado, o Goiás não costuma fazer essa questão. Então a tendência é que chegue outro ponta esquerda, não o Moisés, ou pode até mesmo ser um ponta direita. Esse jogador que assim tem essa característica de ir para cima da marcação, muito forte no 1 contra 1, tem também uma boa finalização, porém o principal, essa correria, explosão, o Goiás não tem nenhum jogador no seu elenco, exceto o Apodi, mas ele joga na lateral direita, a idade vai pesando, não tem como você contar com o Apodi para todos os jogos. Lá na frente, o Goiás não tem essa característica de explosão, infelizmente não será o Moisés, Nessa atual temporada, 5 partidas e 1 gol, começou lesionado e depois foi recuperando, aos poucos a sua condição como titular lá no Fortaleza. A tendência é que continue por lá, até uma proposta eventualmente do futebol do exterior. Então essa questão do Moisés encerrada aqui no Goiás, mesmo com o interesse das duas partes, O Moisés, optou por abrir essa conversa, uma sondagem ou algo nesse sentido. Porém, a direção do Goiás, imaginando um empréstimo gratuito ou com uma compensação financeira muito baixa, era óbvio que isso não iria acontecer dentro desses pontos, com um contrato longo também. E, para completar aqui o nosso vídeo a respeito de negociações, quero falar também sobre o Luan Dias, aquele mesmo que jogou tanto a Série A do ano passado pelo Goiás e a Série B também de 2021. Principalmente, o Goiás ele tem 40% dos direitos econômicos do jogador, ou seja, caso o Luan Dias seja negociado nessa janela de transferências ou nas próximas, o Verdão tem direito a 40% de uma negociação futura. Essa informação lá do pessoal do Imprensa Verde. E agora uma outra notícia do Jorge Nicola, ele garantiu que vários clubes do futebol brasileiro monitoram a situação do jogador, que é um dos destaques do Água Santa no Campeonato Paulista. Além do Goiás, que fez uma sondagem pelo jogador nos últimos dias. Primeiramente, o Vila Nova, foi o primeiro time, por incrível que pareça, aqui do Brasil a despertar o interesse do Luan Dias. Ainda, no caso, fez uma sondagem, porém estava esperando naquele momento algumas propostas da primeira divisão. Posteriormente a isso, o Coritiba, o Sport e também o Goiás. Agora, nos últimos dias, já apareceram o Santos, o Corinthians, o Santos, Corinthians e o São Paulo. Além disso, o Botafogo e também o Cruzeiro, Então são várias equipes interessadas em contar com o jogador. O único que fez proposta oficial até aqui foi o Coritiba, do Brasil, porém o valor era inferior. Hoje o Água Santa ele pretende negociar 50% dos direitos econômicos do Luan Dias, na casa de 3 milhões e 800 mil reais. Possivelmente, caso ele seja negociado agora, o Goiás ainda por ter 40%, o Água Santa possivelmente irá vender os 50% que ele próprio, a equipe paulista, tem direito. E essa concorrência de vários clubes do Brasil, sendo bem sincero, eu não gostaria do Luan Dias aqui no Goiás. Agora que não tem nenhum camisa 10, como eu falei, o Luciano Naninho do Volta Redonda que foi pro Vila Nova, eu aceitaria sorrindo, porque, volto a dizer, o Goiás nesse momento não tem nenhuma opção para esse setor. Porém, com a chegada do Guilherme Marques,